Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui nesta manhã para glorificar o nome do nosso Senhor, para bendizer o nome daquele que é o nosso Deus, o Deus eterno. Então hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista, Vitória da Adoração. Uma revista assim que ao longo das suas 12 lições, nós podemos aprender muitas coisas sobre adoração, pode moldar a nossa vida de adoração, moldar também o nosso culto, a forma com que nós cultuamos ao Senhor, a forma com que nós prestamos o culto e a adoração a Deus, no culto público ou no culto individual. E esse hoje é o nosso a última lição dessa revista, que é intitulada Dança no Culto. Esse é um assunto que eu particularmente não gosto de falar, porque se eu falar que pode, vão vir a turma dos que não pode me bater. Se eu falar que não pode, vai vir as turmas do que pode me bater. Então é um assunto que eu particularmente não gosto de falar, que eu acho que é um assunto secundário, em que a Bíblia fecha questão com isso. Nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre a dança no culto público, culto ao Senhor que nós prestamos aqui nas nossas programações semanais. Mas antes vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, bendizê-lo pela tua bondade sobre nós. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é bom, tem cuidado da gente, o Senhor tem abençoado a gente, Deus, o Senhor tem abençoado o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque com o Senhor está conosco, está, meu Pai, cuidando de nós nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, meu Pai, onde, meu Pai, aos poucos nós estamos voltando, meu Pai, ao culto público presencial, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nessa manhã, que nós possamos aprender do Senhor para a honra e glória do nome do Senhor, meu Pai. Amém. Então, antes de nós começarmos aqui a falar um pouco sobre a lição, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que o texto base da nossa lição no dia de hoje é o Salmo de número 150, especificamente o versículo de número 4. Então você abre a sua Bíblia no Salmo de número 150, ou abre o seu aplicativo de Bíblia no Salmo de número 150. Eu vou ler todo o Salmo, não vou ficar preso no Salmo de número 4 não. Vamos ler? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse salmo aqui foi um salmo que nós já estudamos nessa revista, quando se falou sobre a adoração nos salmos. E nós vimos o que o Senhor queria falar com o significado desse salmo. Qual é o objetivo dessa lição? É reconhecer que a Bíblia não permite o uso de dança no culto. Vem cá, meus irmãos, a Bíblia não permite. Nós vimos que no culto, o princípio regulador do culto, que o que deve ser feito no culto é o que está prescrito na Bíblia. Nós não temos na Bíblia nenhuma ordem para se dançar no culto público. E aí nós vamos entender aqui o porquê. Uma pequena introdução. Muitas igrejas hoje têm introduzido a dança como meio de adoração. Têm introduzido a dança como meio, né, de embelezar o culto. Como meio de, segundo essas pessoas, de evangelizar através da dança. Então eles defendem a dança do elogio, aquela que embeleza, aquela que você dança e que as pessoas vêm depois elogiar, que dança bonita. Ou a dança do louvor, que é chamada a dança espontânea, né, que acontece enquanto o louvor está ministrando. Né, grupos coreográficos para expressar louvor e adoração. Coreográficos. Grupos que dançam, né, expressando louvor e adoração com gestos, com passos, que deem a ideia de adoração. E quais são os principais argumentos dessas pessoas que introduzem a dança no culto hoje? Um deles, eles dizem que adorar a Deus por meio da dança é bíblico. E aí usam esse Salmo de número 150
E um salmo anterior, que é o número de 149, no versículo 3. Louva-lhe o nome com flauta, canta-lhe em salmos com adufe e harpa. E aí nós vimos na aula sobre adoração dos salmos, né? O que significa isso aqui? Nós vimos a questão do paralelismo hebraico. Algo que a língua hebraica quer dar ênfase. Ela fala 2, 3 vezes. Por exemplo, santo, santo, santo. É uma forma de dar ênfase à santidade de Deus. Então se fala 3 vezes. Nós costumamos falar quando algo assim que nós queremos dar ênfase é santíssimo, ou santão, ou numa forma pejorativa, o santarrão, né? Nós colocamos nós colocamos alguns finais aí do português, mas no hebraico não. Para dar ênfase, se falava 2 ou 3 vezes, santo, santo, santo. E aí, por exemplo, aqui, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Essa palavra aqui, santuário, não quer dizer templo, não quer dizer a casa do Deus, mas se nós pegarmos no hebraico, ele quer significar firmamento. Louvai no firmamento. Então, nesse versículo de número 1 do Salmo de número 150, 2 partes. Louvai a Deus no seu santuário. Primeira parte. Louvai no firmamento, obra do seu poder. O salmista quer dizer aqui a mesma coisa, usando o paralelismo hebraico. Então, essa argumentação de que adorar a Deus por meio de dança é bíblico, baseado no Salmo de número 150 e no Salmo de número 149, não existe. Outra argumentação é que a dança foi praticada por servos de Deus no Antigo Testamento. Aí dá um exemplo de Miriam, dá um exemplo de Davi. E aí nós podemos ver que nenhuma dessas danças foram feitas no culto público. Não há dança no culto público. E um outro argumento dessas pessoas é que a dança pode ser praticada no culto, pois não existe nenhuma proibição bíblica. E se não é proibido, é permitido. Nós vimos aqui falando sobre o princípio regulador do culto. Aquilo que está na Bíblia deve ser feito no culto. Aquilo que não está na Bíblia deve ser feito no culto? Não. Nós entendemos que não. Então as pessoas agem assim, não está escrito na Bíblia, então porque pode se fazer. Pode se acrescentar ao culto, mas nós vimos que o princípio regulador do culto não se aplica dessa maneira. O que está escrito na Bíblia, o que está prescrito na Bíblia, é o que deve ser feito no culto. Então esses são argumentos que as pessoas a favor da dança, que introduzem a dança no culto, dão para poder endossar o seu feito. Então na Bíblia nós vemos que as danças, elas são mencionadas mais de 25 vezes. E aí nós vemos que quais são os contextos em que elas são mencionadas. Festa popular, elas são mencionadas em vitórias militares, elas são feitas como expressão de exultação religiosa, elas são feitas também como em festividades pagãs. E aí nós vemos aqui como que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma carta pastoral falando sobre a dança no culto, uma carta litúrgica, para poder mostrar qual que é o seu posicionamento perante algumas coisas que se fazem no culto. E uma delas é a dança. Então, lá ela usa a expressão danças litúrgicas, geralmente aplicada às seguintes atividades. As danças da congregação ao som de música durante o cântico, e as danças realizadas por indivíduos ou grupos à frente da igreja em determinado momento de liturgia, e que pretendem transmitir a palavra de Deus ao povo, ilustrando ou dramatizando uma mensagem musical durante o culto público. Estas últimas são também chamadas de coreografias e denominadas pela IPB de expressões corporais acentuadas. Então, a carta pastoral da IPB ela dá 2 significados para essa dança litúrgica. Aquela que é feita ao som de música durante o culto, e a outra que é realizada por algum indivíduo ou algum grupo em algum momento do culto público. Meus irmãos, o melhor caminho para nós entendermos aqui que a Bíblia ela fala que não é permitido dança dentro do culto público, estou falando no culto público. O melhor caminho para nós entendermos isso é através de uma exegese bíblica para resolvermos este assunto. Porque nós não devemos analisar textos somente com o pretexto de defendermos uma posição pessoal.
E muita gente faz isso. Usa textos fora do contexto, para poder expressar uma posição pessoal. Nós vemos não somente na igreja fazendo isso, pessoas famosas fazendo isso com os textos bíblicos. E nós sabemos que bem popular a ideia de que texto fora de contexto é pretexto para o quê? Para a heresia. Então, nós não devemos analisar textos somente com pretexto de defendermos uma posição pessoal, porque isso não é bíblico, não é visão bíblica. Pegar um texto, a Bíblia não é caixinha de promessas, onde você pega um texto e leva para o seu dia o que ele está falando lá. Na Bíblia tem uma lógica do porquê que os textos foram escritos, quais os propósitos da escrita de textos, dos textos bíblicos, o que o Senhor queria falar com o texto anterior, com o texto posterior do livro. Então, para nós começarmos aqui, nós vamos ver a dança no Novo Testamento. Nós não encontramos base bíblica no Novo Testamento para introduzirmos dança na adoração coletiva, para introduzirmos dança dentro do culto público. Não há textos na Bíblia do Novo Testamento que endossam a dança no culto público. Porque no Novo Testamento nós tivemos uma drástica mudança do culto cerimonial, que acontecia na Velha Aliança, nós estudamos aqui a Velha Aliança, para o culto agora em espírito e em verdade. Na Nova Aliança, nós também estudamos a Nova Aliança. Houve uma mudança drástica dessa lei cerimonial, culto cerimonial, para agora o culto em espírito e em verdade. E vem cá, meus irmãos, se a dança ela fosse algo fundamental, ela teria sido destacada por Jesus, teria sido destacada pelos apóstolos, teria sido destacado pelos escritores bíblicos, mas nós não vemos base bíblica para a dança no culto público. Então, palavras que no grego nos ajudam neste entendimento de que não há embasamento de dança dentro do culto público. Nós vamos a palavra orquemai, que se refere-se à dança praticada por crianças, e outra, a dança sexual praticada pela filha de Herodias, lembra? A dança que causou o quê? A morte de João Batista. Então, não vejo culto público nisso. Uma outra palavra, coros, dança em círculos ou um grupo de dança. Né? Em Lucas 15, 25, essa dança vem acompanhada de sinfonia, ou seja, uma banda de músicos e cantores. Não vem nada falando do culto público. Uma outra palavra, e nós vemos aí que o contexto não é de culto, ou adoração a Deus. O contexto é um contexto totalmente diferente. Uma outra palavra, agalaio, né, que significa regozijar-se grandemente, exultar. Ou ela descreve uma alegria demonstrativa, aquela alegria que você demonstra à pessoa quando você recebeu um presente, por exemplo. Ganhou um presente. Essa semana foi meu aniversário, ganhei alguns presentes, fiquei muito feliz em ter ganhado. Fiquei muito alegre, demonstrei a minha alegria. Halomai significa saltar, pular, saltitar. Essa palavra ela refere-se a uma postura física sempre relacionada a uma cura. Sempre está relacionada a uma cura. Nós vemos aí, por exemplo, em Atos, capítulo de número 3, essa passagem é muito bacana para nós exemplificarmos essa palavra. Atos, capítulo de número 3, no versículo de número 8. Que vai falar como que viviam os convertidos, né? E aí nós vemos que um homem pedindo, Pedro e João passando ali para entrar no templo, um coxo, pedindo misericórdia, né? Então Pedro diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí Pedro pegou pela mão direita e o levantou. E os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. O que ele fez? Deu um salto, se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Está vendo a postura física relacionada à cura desse coxo? Essa palavra, halomai, esquirtal,
que significa estremecer, pular, saltar de alegria, refere-se à atitude de João Batista, onde? No ventre de Isabel, ao ouvir a saudação de Maria. Lembram dessa passagem de Lucas? Todas essas referências sobre dança no Antigo Testamento, sobre saltos, pulo, alegria, não estão relacionados ao culto público. Então nós encontramos base bíblica no Novo Testamento para a dança no culto público. Nós acabamos por não encontrar. Então, nós vemos que essas danças aí, essas palavras que expressam essa dança, elas são feitas, elas são escritas e são colocadas para nós em contextos de celebração social, de eventos especiais, vitórias militares, festival religioso, reunião familiar, episódios de cura. Então, nós não vemos a dança no culto público. E no Antigo Testamento, como que se dá a questão da dança no Antigo Testamento? Nós temos base bíblica para isso. Várias palavras são usadas para descrever a dança no Antigo Testamento, mas aí nós vemos que nenhuma delas relaciona-se com o culto de adoração a Deus, no tabernáculo ou no templo. E aí você fala, mas Davi dançou, e Davi dançou diante do Senhor. Mas Davi não foi autorizado por Deus a introduzir a dança no culto. Nós vimos sobre a música no Antigo Testamento, nessa revista, como Davi, ele organizou toda a questão do culto, com os levitas, questão da adoração no culto. Nós não vimos dança no culto, nós vimos música. Os levitas cantavam, aqueles que eram especialistas em música cantavam. Nós vemos Davi fazendo instrumentos que fossem usados no culto público dentro do templo, mas nós não vemos a dança sendo introduzida no culto. E aí nós vemos no Antigo Testamento que as mulheres, elas encabeçavam a dança, celebrando vitórias militares. Então Davi dançou, né? E com ele muitos outros personagens da Bíblia, mas isso não prova que nós devemos dançar em nossos cultos públicos, né? No mínimo, isso é uma evidência de que a dança em si não é pecaminosa, que ela é feita com decência, que ela não é errada ou imprópria para o cristão. O cristão pode dançar? Aí é uma outra história. Eu creio que sim. De vez em quando eu pego minha esposa lá, começo a dançar com ela dentro da minha casa, brincando com ela. Há algo mal nisso? Eu creio que não. Então, a dança na Bíblia, no culto público, nós vemos que ela não é permitida. Mas o cristão pode dançar, meus irmãos. Uma dança, né, quem é aquele que é casado, dança aí com sua esposa, dentro da sua casa. É melhor a se fazer, não é não? Então, quais são os princípios da hermenêutica bíblica que nós podemos aplicar aqui na interpretação de narrativas, que são os textos bíblicos em que a palavra dança no Antigo Testamento é usada, e que as pessoas que são favoráveis a que se dance dentro do culto público usam para poder endossar a sua prática dentro do culto público. É um texto de narrativas, conta uma história. O que nós devemos fazer? Nós não devemos estabelecer uma doutrina bíblica dentro de uma narrativa histórica. Por exemplo, nós não devemos fazer normas ou estabelecer princípios gerais para a vida da igreja simplesmente a partir de atos, ações, eventos e incidentes envolvendo os heróis da Bíblia. Davi dançou. Mas por que Davi dançou? Eu tenho que trazer isso para o culto público? Eu não devo fazer isso. Eu estou usando o texto bíblico de uma forma errada. Por exemplo, um exemplo drástico na vida de Davi. Davi adulterou. Eu tenho que trazer isso para a minha vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu posso fazer também. Não. Nem tudo que aconteceu na vida desses homens, dos homens bíblicos, dos heróis da fé, pode virar paradigma para cristãos, né? A não ser aquelas coisas que a própria Bíblia determina. Isso aí é totalmente diferente. Então, o fato de Davi ter dançado
não nos deve trazer embasamento para nós trazermos a dança para o culto público, porque as narrativas históricas, elas são o quê? Elas são descritivas, elas descrevem uma história, elas não são normativas, elas não impõem algo para ser praticado. Então Davi, ele dançou, isso ocorreu. Mas o fato de Davi ter dançado não normatiza o que deve acontecer, ou não normatiza um mandamento para a vida da igreja hoje. No caso de Davi, né, qual que era a cultura do Antigo Oriente? Eram as danças, e eram usadas como manifestação popular, vitórias militares, como nós falamos aqui, festas, exaltações. E geralmente elas eram lideradas pelas mulheres. Então foi o caso da dança de Miriam, a filha de Jefté, que foi se apresentar ao seu pai. As mulheres de Judá, todas elas dançaram e encabeçaram essa dança. Mas foi uma dança em um contexto de culto público ao Senhor? Não. Eles saíram em passeada, dançando em roda, em círculos. E aí no Brasil, trazendo para o nosso contexto, não se costuma celebrar vitórias com danças de roda. A dança tem uma outra conotação. Nós dizemos aí, uma outra conotação da dança dentro da mídia. A dança serve para outros propósitos, e nem sempre propósitos morais. Principalmente essa dança de círculo. Onde que nós vemos a dança de círculos? Onde que nós vemos as danças imorais? Está aí para a gente ver na internet, na televisão, o tempo todo. Eu devo trazer isso para o culto público? Não, a Bíblia não me dá embasamento para isso. O que que nós não devemos fazer? Uma narrativa geralmente não ensina diretamente uma doutrina, mas pode ilustrar uma doutrina que é ensinada de modo proposicional em outro lugar da Bíblia. E aí o que eu quero falar com isso aqui? Algumas palavras hebraicas que podem nos ajudar no entendimento de que, mesmo que ela se encontre no texto bíblico, e mesmo que ela signifique, ela tenha o significado de dança, ela não está escrita no contexto de culto público. Por exemplo, shu ou shiu, significado torcer, girar, dançar, contorcer-se, rodopiar. Olha só os significados dessa palavra no texto hebraico. Machol, acho que é a palavra mais famosa, que se encontra até no Salmo de número 150, é uma dança em círculos, ou o ato de dançar, dançando. Uma outra palavra, guiu, é girar sob a influência de qualquer emoção violenta. A pessoa começa a girar, regozijar-se, estar contente, alegria, uma palavra que significa, e uma outra palavra, carar, dançar, girar, esse no contexto lá de Davi, em que Davi dançou. Uma outra palavra, hakad, saltitar, dançar, pular, fazer saltar. E há alguns textos bíblicos que trazem essa palavra no hebraico. Dalag, que significa saltar, pular sobre alguma coisa. Pazaz é a palavra que significa saltitar, ser feito forte. Todas essas palavras, elas trazem um significado de dança. Dança, salto é uma expressão dentro da dança. Shagag significa mover-se em um círculo, marchar em uma procissão sagrada, mover-se em um círculo, ou marchar em uma procissão sagrada. Kabab significa revolver-se, circundar, rodear, usado em diversas aplicações literais e figurativas. Uma outra palavra, haliká, significa caminhada, a procissão ou marcha, caravana, companhia, andar. Algumas palavras aí, os significados delas você vai trazendo aí para o nosso contexto. Como é que elas são feitas? Por exemplo, procissão. Quem que faz procissão? Shiir, a ideia de cantores ambulantes, contemplar cantos, aí seja o homem ou a mulher cantando.
né? Yadá significa usar, estender a mão, lançar uma pedra ou uma flecha a alguma coisa ou alguém, ou lançar longe. É o ato de reverenciar ou adorar com as mãos estendidas. Essa palavra aí é usada. São palavras que trazem para nós, tem dança nessas palavras, significado dessas palavras, muitas delas sim. Mas se nós pegarmos os textos bíblicos, é que eu não quis aqui ler os textos bíblicos que são muitos. Mas se nós pegarmos os textos bíblicos, elas não estão sendo usadas em contexto de culto público. Então, já que a Bíblia não está usando em contexto de culto público, eu tenho que usar? Está escrito na Bíblia que pode? Não. Então não tem que trazer para o culto público. E a dança na vida, como que a dança na vida ela se estabelece? O que é que eu quero falar aqui sobre essa dança na vida? A vida de adoração. Porque a adoração envolve a vida do adorador. Nós vimos nessa revista, essa revista muito legal, muito bacana, é que o culto é a vida da pessoa. E a vida envolve o homem na sua totalidade, ou seja, o corpo e a alma. Não vos amoldeis este século, mas transformai-os para a renovação da vossa mente. Diz o Romanos. Nós estudamos esse texto aqui, do culto racional. O que é o culto racional? O que é o culto em espírito e em verdade? É aquele que toma conta do nosso ser, que envolve o nosso corpo e a nossa alma. E nós vemos que todo culto coletivo envolve a expressão do coração, da mente e do corpo. Quando nós viemos cultuar o Senhor, domingo aqui foi para mim, eu estava na transmissão, fazendo a transmissão do nosso culto. Teve um momento do nosso culto que eu chorei. Por quê? O ministério de louvor estava ministrando uma canção, toda a igreja estava cantando. Mais de 2 meses, a igreja sem poder cantar. Mais de 2 meses, as pessoas sem poder vir ao culto. E eu vendo aquilo, as pessoas cantando com vontade. Aquilo impactou meu coração. Aquilo trouxe eu estava nervoso por causa da transmissão, queria que desse tudo certo. Aquilo trouxe uma paz no meu coração, porque eu vi que naquela expressão daquelas pessoas estava envolvido ali o coração, a mente e o corpo das pessoas no canto público. A igreja cantando é para mim a coisa mais maravilhosa que existe na terra. Mas o grande problema, né, dessas expressões corporais e a sua utilização é no momento do culto coletivo. Como que deve ser a minha atitude no culto coletivo? Eu devo dançar no culto coletivo, mesmo que não haja que dança dentro do culto? Para que você vai dançar dentro do culto coletivo? Posso levantar a minha mão? Pode levantar a sua mão. São expressões corporais. Eu posso me ajoelhar para orar no culto público? Pode se ajoelhar para orar no culto público. Você pode fazer isso. Mas dança. Para que o que você vai expressar na dança dentro do culto público? No culto do Antigo Testamento, a expressão corporal, ela estava limitada ao culto individual. Quer dançar? Dança na sua casa. Você sozinho. E também nas festas religiosas, né? Nós vimos que tinham 3 grandes festas dentro do Antigo Testamento. Nós já estudamos elas aqui também. Nos cultos coletivos não havia o louvor congregacional, aquele louvor em que eu dei o exemplo aqui do nosso culto de domingo passado. Pois nós vimos na música do Antigo Testamento que somente os cantores oficiais, os levitas, tocavam e cantavam no templo. Não havia esse canto. Era algo direcionado para os cantores e levitas organizados por Davi. E aí nós vemos agora no culto do Novo Testamento a transformação de um canto organizacional, oficial, para agora um canto congregacional, estabelecido e praticado. Nós vimos na música no Novo Testamento que as pessoas praticavam cantos na Bíblia. Nós vemos o Cântico de Maria, o Cântico de Simeão, por exemplo, foram exemplos que nós vimos.
Os textos que referem-se à expressão corporal no culto coletivo são esses textos de Atos, capítulo 20, no versículo 36, que é se ajoelhar para orar, e o texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, que nos diz para nós orarmos com ações de graças, levantando as mãos pelas autoridades e pelas pessoas, né? Então, esses são os gestos que a Bíblia nos dá base para nós fazermos do culto. Levantarmos as mãos, nos ajoelharmos, e a nossa igreja não é contra isso. Ah, mas a sua igreja não serve porque ela é contra a Bíblia. Pelo contrário, que ela é contra a dança no culto. Pelo contrário, a minha igreja, a nossa denominação, ela está sendo totalmente bíblica em não aceitar a dança dentro do culto público. Ah, então eu não posso dançar. Podemos fazer aqui uma noite de dança, como se foi feito muito tempo aqui na nossa igreja, no sábado, na sexta, né? Algo somente para este intuito. Podemos ir para a rua, numa ação evangelística? Podemos. Mas o culto público, não podemos. O culto público é algo diferente. Quando eu falo culto público, é aquele culto que se encontra dentro das programações da igreja. No caso da nossa igreja, na quarta, na sexta e principalmente no domingo. O culto público. Posso dançar dentro do culto público? Nós não vemos base bíblica para que isso aconteça. Então, o que é que nós podemos concluir aqui nesta lição, meus irmãos? É que nos cultos determinados por Deus no Antigo Testamento, não havia dança. É preciso haver dança no culto hoje? Nós entendemos que não. Nós vimos também nessa lição que Deus não determinou a dança como um elemento do culto. E aí nós vimos aqui na lição aqui que nós falamos sobre o princípio regulador do culto, alguns elementos do culto: oração, pregação da palavra, leitura da Bíblia, dízimos e ofertas, momento do ofertório, os sacramentos, quando houver necessidade, batismo, santa ceia, são elementos do culto público. Mas nós não vemos registro de que as danças fizessem parte do culto que lhe era oferecido no templo. Nós não vemos registro na Bíblia disso. Outra coisa que nós podemos aprender aqui nessa lição é que os apóstolos e primeiros cristãos entenderam desta forma, da forma bíblica. Pois também não há culto, não há danças, não há ordenança de dança dentro do culto no Novo Testamento. Nós não vemos dança dentro do culto da sinagoga, por exemplo. Então, nós vemos que a Bíblia toda não está dando base para que haja dança dentro do culto público. E aí nós vemos que as passagens bíblicas geralmente mencionadas para defendê-las, como a dança de Miriam, a dança das demais mulheres, a dança de Davi, a dança da filha de Jefité, elas no máximo nos provam que os cristãos, de forma individual, podem se alegrar com as ações salvadoras de Deus, com dança de alegria, fora do ambiente culto, fora do ambiente cultico, fora do culto público. Expressa alegria. Então, pode fazer dentro do culto público? Não. Por quê? Porque a Bíblia não nos dá base para que isso aconteça. Aí, isso que nós queríamos falar sobre essa lição. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da adoração, para nós encerrarmos aqui esta revista, que foi uma revista muito proveitosa para a nossa vida, muito proveitosa para a nossa vida de adoração. E esse senhor aí, William Temple, ele diz que adoração é estimular a consciência pela santidade de Deus. Adoração é alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. Por que eu trouxe essa frase aqui, meus irmãos? Porque nós temos que fazer algumas coisas, né, em questão de adoração, para nós dedicarmos a Deus a adoração que vai lhe agradar. O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nos esforçar para oferecer a Deus aquilo que Ele pede de nós. Ele está pedindo de nós dança no culto? Não está.
qual que deve ser o nosso esforço? Não fazer, mas se esforçar em fazer aquilo que é permitido dentro do culto público. Não tentar oferecer a Deus aquilo que Ele não está pedindo em sua palavra. Ah, mas Deus não falou que não pode. Eu vou fazer. Deus falou que pode? Não. As pessoas se vão por aquilo que não está escrito na Bíblia para endossar os seus desejos. Não é essa a forma de se usar a palavra de Deus. O Senhor, Ele procura adoradores. O Senhor prescreve o meio pelo qual Ele quer ser adorado. E o Senhor provê a adoração. Então, está prescrito na Bíblia dança dentro do culto público? Não está. Eu tenho que fazer? Não tenho que fazer. Então, preceitos humanos envolvem tudo aquilo que é inserido no culto, em adendo ou substituindo aquilo que Deus pede ao adorador. Então, tudo aquilo que são, na linguagem da nossa confissão de fé, imaginações humanas, preceitos humanos, não deve ser inserido no culto, nem como adendo, nem acrescentando e nem substituindo algum elemento dentro do culto público. O que nós temos que fazer, meus irmãos? Nós temos que utilizar os princípios estabelecidos por Paulo na orientação quanto ao culto coletivo, quanto ao culto público. O que Paulo disse que nós devemos fazer dentro do culto público? O culto público deve ser prestado com equilíbrio. Mente, mas espírito. Culto em espírito e em verdade. O culto racional. Eu vou cantar com a mente, mas também vou cantar com o coração. Eu vou orar com a mente, mas também vou orar com o coração. O culto público, segundo Paulo, ele deve ser compreensível para todos, principalmente para o visitante. E aí nós vemos aqui uma dança dentro do culto público, um visitante aqui dentro da nossa igreja não entendendo nada do que está acontecendo. Ou alguns outros atos dentro do culto público, o visitante, por exemplo, não está entendendo nada do que está acontecendo. Então o culto ele tem que ser compreensível para todos, principalmente para aquele que não é membro da igreja, para aquele que está visitando. E aí tudo dentro do culto público tem que ser feito para o quê? Para a edificação da igreja. Se não está edificando a igreja, não está agradando a Deus. O culto agradável a Deus passa pela edificação da igreja, passa pela comunhão da igreja, passa pela comunhão dos santos. Um outro princípio dentro do culto público, Paulo falando, é que tudo seja feito com ordem e decência. Nós não devemos fazer o culto de qualquer maneira, né? Prestar o culto de qualquer maneira. Tudo tem que ser feito com ordem e decência, a ordem bíblica. E a decência que nos cabe dentro da moral bíblica. E tudo tem que ser feito o que agora? Para a glória de Deus. O nosso culto deve ser feito, o fim último do culto deve ser a glória de Deus. O culto ele tem que ser o quê? Cristocêntrico, teocêntrico e não antropocêntrico, tentando agradar a homens. O culto tem que agradar a Deus. Este é o culto que agrada a Deus, aquele que leva glória a Ele. Então, algo que nós devemos fazer para que essas práticas não entrem dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos públicos, é obedecermos as orientações da igreja ou denominação que fazemos parte, enquanto esta permanecer fiel à palavra de Deus. E aí eu trouxe aqui algumas resoluções da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, referentes ao culto público, à dança no culto público. Como que a igreja ela se posicionou? O Supremo Concílio, isso aí, se eu não me engano, agora 2010, saiu essa carta pastoral. O Supremo Concílio entende que as danças não fazem parte do culto público revelado por Deus. E assim determina seus pastores, concílios e igrejas federadas, que a Igreja Presbiteriana é uma federação de igrejas, a que não incluam no culto a Deus, independentemente do local onde esse culto está sendo oferecido, as chamadas danças litúrgicas, coreografias, ministérios de danças, danças proféticas ou quaisquer outras variações
afins, inclusive a pretexto de que são circunstâncias do culto. É a nossa igreja, a nossa denominação se posicionando com relação à dança dentro do culto público. Uma outra posição da nossa igreja: o Supremo Concílio reconhece que as danças são uma expressão cultural e que podem ser realizadas nas atividades culturais das igrejas locais, desde que não em ambiente de culto público e desde que não provoquem a lascívia, a sensualidade e escândalo. Então, nós podemos haver dança dentro da igreja? Pode haver. Vamos fazer uma dança de sábado. Meninas de um lado e meninos do outro. Já que é a dança com uma ação evangelística. Ou na rua. Vamos propor uma dança na rua. Mas dentro do culto público, a nossa denominação não está permitindo isso. Meus irmãos, a adoração dentro da igreja, ela não vai muito bem. E nós vemos isso reflexo dentro do nosso país, de que a adoração não vai muito bem, porque as pessoas estão incluindo dentro dos cultos preceitos humanos, imaginações humanas, não aquilo que o Senhor prescreve que deve ser feito. Nós queremos cultuar a nossa maneira, e esquecemos que devemos cultuar a maneira de Deus, a maneira bíblica. Então nós precisamos fazer o quê? Restaurar o altar da adoração verdadeira. Restaurando o altar da adoração verdadeira, eu começo restaurando famílias, restaurando pessoas, restaurando ministérios, restaurando dons e talentos. Isso tudo passa pela restauração da adoração verdadeira. O que nós temos que fazer para poder restaurar a adoração verdadeira? O que fazer para restaurar essa adoração, esse altar de adoração? Começando pela nossa vida devocional. Deus muda a igreja mudando indivíduos. Isso passa pela nossa vida devocional. Se nós temos uma vida devocional constante, o nosso culto vai ser constante. E aí a nossa igreja vai se mudando. Por quê? Porque se mudou primeiro o indivíduo. E mudando o indivíduo, se mudou a maneira com que ele adora a Deus. E isso traz reflexo dentro da igreja. Em terceiro lugar, o verdadeiro culto começa na vida do adorador e na sua maneira de viver. Como eu disse aqui dias atrás, o culto público é apenas uma parte da adoração. A totalidade está onde? Na vida. Como que nós devemos adorar a Deus somente dentro da igreja? Não, nós temos que adorar a Deus aonde? Na vida, com a nossa maneira de viver, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com as nossas ações, porque o verdadeiro culto, ele começa lá fora e se reflete dentro da igreja. Então os cânticos de hinos diferentes, isso é uma batalha. Os cânticos de hinos diferentes, a alteração da ordem do culto, ou mesmo as mudanças dos móveis da igreja, nunca transformarão a igreja, porque o Senhor não está preocupado em transformar essas coisas. O Senhor está ocupado em transformar o coração. É isso que Ele quer. O Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele não quer uma inologia bonita. Ele não quer uma ordem de culto perfeita. Ele não quer o layout da igreja perfeito. Ele quer o coração. E Ele começa a transformar a igreja, transformando o coração das pessoas. Não transformando hinos ou ordem de culto ou mudança de layout dentro da igreja. É preciso uma atuação do Espírito Santo dentro do coração do homem, para que o homem seja transformado e que a igreja seja edificada e que o nome do Senhor seja exaltado. O que nos cabe? Ser humilde, submeter a nossa mente à vontade do Senhor e à vontade da nossa palavra. Eu sei que existem muitas meninas, muitas mulheres e até meninos também que gostam de dançar e que não estão exercendo aquilo que eles chamam de ministério, porque a igreja não permite, e ficam tristes com isso, e não procuram uma outra forma de exercer algum dom dentro da igreja. Mas
nós temos que submeter-se à vontade da palavra de Deus e não à nossa própria vontade. A palavra de Deus, ela não está estabelecendo que a dança seja usada dentro do culto público. O que eu tenho que fazer? Me submeter à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Dançar é pecado? Dançar não é pecado, desde que seja feito com ordem e decência, com a pessoa certa, né? Como eu dei aqui um exemplo. Dançar não é pecado. Há base bíblica para introduzirmos a dança no culto? Não há base bíblica para introduzirmos a dança no culto. Se nós introduzirmos a dança no culto, a dança vai estar virando pecado, porque nós estamos fugindo da palavra de Deus, indo contra a palavra de Deus. Você tem adorado a Deus com sua vida? É o que mais importa. Não é com dança, não é com música, mas é com a vida. É isso que o Senhor está buscando de nós, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, lá fora e para se refletir dentro da igreja.